A pandemia do coronavírus não acabou e a nossa série de vídeos Sociologia e Pandemia também não. Desde o início de 2020, o Brasil e o mundo têm enfrentado uma pandemia contra um vírus que até então era desconhecido e pouco se sabia dos efeitos que ele poderia causar, tanto na nossa saúde quanto na sociedade. Um dos principais apontamentos que cientistas da área da saúde, mas também, principalmente, das ciências humanas fizeram é de que a parcela da população que seria especialmente afetada pelos impactos do coronavírus seriam as parcelas que já sofrem com os efeitos da desigualdade social. E hoje, muitos casos de Covid-19 depois, muitos meses de quarentena depois, nós já temos dados que comprovam esses apontamentos. Existem muitos fatores que influenciam esses dados. Aqui a gente pode citar rapidamente, por exemplo, a impossibilidade de se cumprir home office. Há muitos serviços, principalmente os trabalhos informais, não conseguem trabalhar de casa, seja porque a própria função não permite isso, ou seja por falta de recursos como, por exemplo, a internet. Ou então, um número alto de pessoas morando na mesma casa, principalmente em casas pequenas e com poucos cômodos. Ou até mesmo a baixa qualidade de vida que essa parcela da população tem, o que facilita a existência de comorbidades como diabetes, que fazem parte dos grupos de risco. Mas se tem uma coisa que não é novidade no Brasil, essa coisa é que a maior parte da população pobre no Brasil é a população negra, que hoje compõe 75% das pessoas mais pobres do país. Mas o que explicaria essa desigualdade? Por que a população negra ainda hoje é a maioria entre os mais pobres no Brasil? Bom, para explicar isso, hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês a obra do sociólogo brasileiro Florestan Fernandes, que é um dos maiores sociólogos do Brasil, da América e quiçá do mundo, e patrono das ciências sociais. A obra do Florestan Fernandes ela vai ser importantíssima para compreender a questão racial no Brasil. Ela foi uma das primeiras a contradizer, a ir contra os ideais de democracia racial que eram muito vistos nos conhecimentos e nas produções acadêmicas do período em que ele escreveu todos os seus livros. Mas, principalmente, ele aponta como um mito essa ideia de que nós aqui no Brasil viveríamos uma harmonia entre raças. Florestan Fernandes, nascido em São Paulo, vem de uma origem muito humilde. A minha posição é uma posição de quem nasceu em Cortiço, de quem viveu em Cortiço. Eu conheci, antes de ir para a escola superior, eu vivi como homem, como criança pobre, como pessoa de origem humilde e convivi com negros e brancos pobres. Portanto, eu não podia ter uma visão da sociedade brasileira que era mistificadora. E vivendo em São Paulo, percebendo, mesmo que em uma cidade em pleno desenvolvimento, a população negra ainda estava à margem. Eles ainda viviam em bairros periféricos, longe dos grandes centros, eram raros dentro das universidades e pouco ocupavam serviços e cargos de trabalho formais, esses que agora estavam sendo ocupados principalmente por imigrantes vindos da Europa, em sua grande parte, através do incentivo à imigração que ocorreu em massa durante a Era Vargas. O autor, então, em conjunto com Roger Bastide, muitos estudantes e militantes dos movimentos negros, produz uma obra que vai ser pioneira para estudar as relações raciais do Brasil a partir da abolição da escravidão. A obra que hoje a gente vai tomar como referência vai ser A Inserção do Negro na Sociedade de Classes, publicada em 1964, sim, no ano do golpe militar. Se você quiser saber um pouquinho mais da vida do Florestan Fernandes, eu postei a biografia dele lá no Instagram do canal, então segue a gente por lá que tem muita coisa boa. O Florestan ele passa a analisar então a inserção da população negra nessa sociedade de classes do Brasil a partir dessa lógica capitalista. E é aí que mora um dos maiores problemas da abolição. Mesmo essa abolição, que
teoricamente, teria um pretexto de aumentar a sociedade de consumidores, tornando os ex-escravizados agora trabalhadores livres e capazes de consumir dentro do mercado capitalista, isso não foi cumprido. E muito menos quando a gente olha pelo lado de que a escravidão viria a proporcionar liberdade e condições dignas e igualitárias de vida para a população negra, que nesse ponto deu mais errado ainda. Para o Florestan Fernandes, a abolição da escravidão ela ocorreu só no âmbito formal da nossa sociedade. Só foi perante as leis em que a escravidão se deu como acabada no Brasil. Mas na prática isso foi muito diferente. Os negros, quando eram inseridos nessa sociedade de classes, ainda eram considerados subprodutos que ocupariam subposições sociais. Isso mostra, segundo o autor, que a escravidão no Brasil era uma estrutura duradoura, não uma coisa meramente econômica, digamos assim. A estrutura escravocrata no país se faz presente também no campo político, no campo social, econômico e principalmente cultural. Existe uma segregação entre brancos e negros no Brasil, que ainda funciona nos moldes da escravidão. A cultura do negro, a presença do negro em postos de trabalhos formais, a sua voz e participação política e a sua própria existência continuam sendo marginalizadas e subjugadas no país. O capitalismo, responsável pela exploração e desigualdade social, para além de causar a pobreza da classe trabalhadora, também terá um agravante em países como o Brasil, que teve como base da própria economia a escravidão. A população negra, além de sofrer com a questão do racismo estrutural, que a coloca em uma posição inferior em relação a pessoas brancas, também vai sofrer com a exploração da classe burguesa. Como a gente pode perceber, o Florestan Fernandes é um autor marxista. Se você quer entender melhor esses termos de proletariado, burguesia, exploração capitalista, tem um vídeo aqui no canal que já fala um pouquinho sobre Marx durante a pandemia. Então clica aqui no card para você assistir, que você vai compreender um pouquinho melhor esses conceitos. E se você quiser mais vídeos sobre o Marx, comenta aqui embaixo. O Florestan Fernandes, ele publica essa tese da inserção do negro na sociedade de classes em 1964, ou seja, há muito tempo atrás. Mas ela ainda é muito importante para a gente compreender a sociedade atual, exatamente pelo racismo estar na estrutura da sociedade brasileira. Ao não ser inserido de forma igualitária, com condições adequadas de vida, o negro no Brasil foi, historicamente, privado do acesso a direitos básicos como saneamento básico, saúde, educação. Quando a gente fala aqui em educação, corre para o vídeo da semana passada, que lá tem um panorâmico histórico muito bem explicadinho sobre a posição do negro na educação do Brasil. Se eu fosse você, eu não perdia. O card vai aparecer por aqui. Principalmente quando a gente está falando da privação de direitos básicos como a saúde, a pandemia do coronavírus ela veio para escancarar essas desigualdades raciais no Brasil. Só em números a gente pode citar, por exemplo, a taxa de desocupação, o desemprego no Brasil, ele subiu muito durante a quarentena. Mas a taxa de desemprego das pessoas negras é 71,2% maior em relação aos brancos. Quando a gente fala de trabalho informal, ele vai estar presente em 47,3% da população negra. E o trabalho informal, gente, é o trabalho que não tem carteira assinada. E, infelizmente, os trabalhadores informais foram um dos primeiros a serem demitidos e dispensados quando o coronavírus começou. O índice de desemprego para os trabalhadores informais cresceu 9,7%. E quando a gente fala de trabalhadores informais, a gente está falando aqui de empregadas domésticas, em sua maioria, e também de entregadores e motoboys que, infelizmente, não conseguem cumprir com o home office, o distanciamento social, porque está trabalhando dobrado agora no período de quarentena. Quando o assunto é mortalidade de pessoas negras, o problema fica ainda mais grave. A cada 3 pessoas negras hospitalizadas por Covid-19 no Brasil, uma morre. Quando a gente fala desse número para pessoas brancas, o índice é de uma pessoa morta para cada 4,4 brancos hospitalizados. Um estudo liderado por pesquisadores da PUC-Rio mostrou que, em termos de óbitos por Covid-19, pessoas sem escolaridade têm taxas 3 vezes maiores que pessoas com nível superior completo. Combinando esse índice de escolaridade
com a questão racial, o cenário fica ainda mais desigual. Pretos e pardos sem escolaridade morrem pelo menos 4 vezes mais que pessoas brancas com nível superior. Considerando a mesma faixa de escolaridade, pretos e pardos apresentam uma proporção de óbitos 37% maior, em média, do que pessoas brancas. Todos esses números são muito importantes para ilustrar nas estatísticas, no cotidiano, a forma como esse racismo estrutural que a gente vive no Brasil e do qual o Florestan Fernandes aponta na obra dele, ele é sim responsável por piorar as qualidades, as condições de vida da população negra no Brasil. A escravidão está presente na estrutura de funcionamento na nossa sociedade. O modo de se pensar da população ainda é muito voltado para as raízes escravocratas do nosso país. É uma cultura e, por isso, ela é muito mais difícil de ser mudada que simplesmente com uma lei que acaba com a escravidão. A população negra, ela não foi bem inserida na nossa sociedade, ela não teve suporte nenhum por parte do poder público e isso, ao longo da história, trouxe todas essas desigualdades sociais que o coronavírus só ajuda a escancarar. A pandemia do coronavírus, ela não é simplesmente um problema de saúde, ela é um problema social que nós devemos combater na raiz do problema, na raiz da desigualdade. É preciso ir além da pobreza para entender o dilema do negro. É preciso, portanto, combinar classe e raça e entender politicamente as duas realidades para se projetar o que deve ser o Brasil como sociedade igualitária no futuro. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou, se você quer mais vídeos sobre esse tema, se você já conhecia o Florestan, enfim, os comentários estão abertos para vocês falarem tudo o que vocês quiserem falar para mim. Sigam a gente nas redes sociais, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal e não esqueçam de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo por aqui.